Olá, meus alunos. Então, eu sou a professora Cacilda Leal e vamos a mais um conteúdo das nossas aulas do segundo ano. Esse é um conteúdo que é cobrado especificamente no CAUNE, né? E, então, é a continuação do assunto que nós vimos na nossa live da semana. Então, vamos continuar com as orações subordinadas, vendo hoje as orações subordinadas substantivas, ok? Então, vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, vamos lá. Deixei aqui no cantinho, né? Mais ou menos, olhar um pouquinho o sol. Vamos lá. Orações subordinadas substantivas. Deixe-me colocar aqui no cantinho, que eu acho que vai ser melhor do que lá em cima, ok? Vamos lá? Então, o que são? É claro, né? As orações subordinadas substantivas, né? Lembrando que nós temos 3 tipos de orações subordinadas, né? As substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Então, as substantivas são aquelas que vão exercer a função de substantivo, como, olha só, no exemplo. É necessário que se use capacete, certo? Então, que se use capacete é uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque ela está substituindo o substantivo, ó, uso é um substantivo. Então, é necessário o quê? É necessário o uso é um substantivo. Então, quando eu tenho uma oração inteira que vai funcionar aqui, ó, a oração inteira, né, que vai funcionar no lugar, vai funcionar como se fosse um substantivo, né, no lugar desse substantivo, eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Então, ó, que se use capacete está no lugar da palavra uso, né? Que se use, uso, né? Então, uso é um substantivo. Então, como ela está substituindo um substantivo, ela está exercendo a função, né? Não está substituindo, está exercendo a função desse substantivo, eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Mas tem a questão das conjunções integrantes. Então, as orações subordinadas substantivas sempre vão aparecer com as conjunções que e se, certo? Então, lembrando que essas conjunções, como eu já falei lá na aula, né, e já falei muitas outras vezes, as conjunções têm o papel de unir, né, duas orações do período composto, de um período composto. E as integrantes, o que e o se, elas vão unir, né, elas vão unir as orações subordinadas substantivas, o que e o se. Então, as substantivas sempre estarão ligadas, né, à oração principal, que é uma oração subordinada integrante. Só existem 2, que é o que e o se. Um macete, né? Para a gente saber se ela é substantiva, eu tento trocar a oração inteira, né, a inteira que é a subordinada, pela palavra isso. Se a troca pela palavra isso for possível, significa que ela realmente é uma substantiva. Olha só, é verdade que existe desigualdade. É verdade isso. Se deu certo, então ela é substantiva. Outros exemplos, ó. É necessário que se use capacete. É necessário isso, né? Eu vou trocar tudo que se eu use capacete, eu vou trocar apenas por isso. Se der certo, então ela vai ser substantiva. Olha só, ela gosta de que digam na verdade, ela gosta que digam a verdade. Esse de não há necessidade, né? Então, ela gosta que digam a verdade. Ela gosta disso, ó, o de aqui, né? O de, que é o do de aqui, ó. O de mais o isso. Ela gosta disso. Ela gosta que digam a verdade. Ela gosta de que se diga a verdade, no caso, né? Eles têm medo de que a prova esteja difícil. Esse de, ele não é necessário, mas a gente utiliza coloquialmente, né? Eles têm medo que a prova seja difícil, né? Aí aqui, ó, disso, eu vou até puxar um pouquinho agora para cima, que seria o de mais o isso. Não? Esse de é apenas uma preposição que não há necessidade, né? Ela seria, a substantiva ela estaria preposicionada aqui. Eles têm medo disso, de isso. Então, olha só, atenção. Para todas as orações que a gente for analisar, das orações substantivas, a gente vai fazer as perguntas. Há sujeito na oração principal?
a preposição na subordinada, né? Então, isso tudo vai ser importante. E lembrando, então, as preposições, eu já falei várias vezes, que as preposições é preciso saber quais são, né? Eu diria decore salteado, né? Que é uma maneira de dizer. É preciso saber o que é a preposição e quais são elas. Eu já dei macete, né? Decorar, gravar o nome, né? Não é decorar, gravar na ordem alfabética. A, ante, até, após, de, desde, em, entra, com, contra, para, por, perante, sem, sobre, né? São somente essas. Existem até umas musiquinhas para que se memorize, umas técnicas mnemônicas, né? Então, vão ajudar bastante se vocês souberem quais são. Isso ajuda na hora de analisar as orações. Então, vamos lá. Os tipos de orações subordinadas agora, substantivas. Então, nós vamos ter as orações subordinadas, substantivas, subjetivas, que são aquelas que vão exercer a função sintática de sujeito. Olha só, estão vendo por que era importante saber as análises sintáticas que a gente reviu lá no período do nivelamento? Quem não lembra, voltem nas aulas de nivelamento que estão, as videoaulas estão todas lá. Assistam de novo as videoaulas do período de nivelamento referente à análise sintática. Está tudo bem detalhadinho lá, ok? Isso é um assunto que vocês acho que viram no 9º ano, reviram provavelmente no 1º ano, e eu coloquei, e eu expliquei também no nivelamento, relembrando o conteúdo. Então, quando esta oração subordinada substantiva exercer a função de sujeito, ela vai ser subjetiva. Vamos ver, então? É necessário que se use capacete. Duas orações. O verbo, né? Aqui, ó. É necessário e use 2 verbos, 2 orações. Necessário que se use capacete. Há sujeito na oração principal, então a subordinada é depois desse que, né? Lembre-se, conjunção integrante, que se use capacete. Está introduzida pelo que, há uma grande probabilidade de ser subordinada substantiva. Olha o que aqui, ó. Que se use capacete. Vamos ver. Então, a principal é essa aqui. É necessário. Tem sujeito? Não. A preposição na subordinada? Também não, né? Então, se não há sujeito na principal, a oração subordinada é substantiva subjetiva, porque o sujeito será ela. Ou seja, será essa daqui, que se usa capacete, certo? Por quê? Porque não tem sujeito nessa principal. Se não tem sujeito, cadê o sujeito? A oração não tem que ter sujeito e predicado? Eu esbarrei ali, né? Então, a oração tem que ter o sujeito e o predicado. Se na principal não tem sujeito, a subordinada será o sujeito. E olha só, é diferente de estar um sujeito oculto ou o sujeito ser desinencial, que a gente descobre pelo verbo, ou qualquer outro tipo de sujeito. Realmente, nessa oração principal, não existe o sujeito, porque o sujeito é oração subordinada, ok? Outro exemplo, ó, é preciso que se ame as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso, um verbo, né? É que se ame as pessoas como se não houvesse outro verbo. Essa oração a gente não vai analisar, vamos analisar apenas esta relação aqui, ó. Por causa do que, então o que vai introduzir uma oração subordinada, certo? É preciso que se ame as pessoas como se não houvesse amanhã. Vamos ver? Há sujeito na oração principal? Não. Né? A preposição na subordinada, nós estamos olhando nesta relação aqui. Não existe preposição. Também não. Então, será uma substantiva subjetiva. É preciso que se ame as pessoas. Né? Então, esse que se ame as pessoas será o sujeito do é preciso. Não analisaremos essa aqui, que vai ser mais complexa. E agora, as objetivas diretas. Já é o segundo tipo de oração subordinada substantiva. Objetiva direta. Ela vai funcionar como se fosse o objeto direto da oração principal, certo? Então, olha só. Ela disse que viria mais cedo. Quem diz alguma coisa? Então, o verbo é transitivo, né? Vamos analisar, então. Ó,
Há sujeito na oração principal? Sim, não apareceu ali, mas é o ela, né? Ela disse. A preposição na subordinada? Também não. Ou quer dizer, não, né? Também não, comparando as outras. Se tem sujeito na oração principal e tem preposição e não tem preposição na subordinada, ela vai ser objetiva direta. Por quê? Porque a preposição na subordinada é o que vai dizer se ela é direta ou indireta. Se não tem, certo? Olha só. Se existe sujeito aqui, ó, ela disse, o sujeito está bem claro. Ela disse. Não? Está, né? Então, se tem sujeito, ela não será subjetiva, porque o sujeito já está aqui. Então, ela pode ser qualquer outra classificação. Mas aqui, ó, a gente não tem uma preposição. Se ela não tem preposição, aqui, ó, ela vai ser objetiva direta, porque se não fosse, se tivesse uma preposição, já não poderia ser mais direta. Lembre-se que o objeto direto, ele vai se ligar direto ao verbo. Então, outra questão também, lembra? Ela disse. Quem diz? Diz alguma coisa. Não tem a preposição na pergunta, né? Quem diz? Diz o quê? Diz alguma coisa, né? Nessa pergunta, quem diz? Diz o quê? Não tem a preposição. E na resposta também não, diz alguma coisa. Então, aqui viria mais cedo. Tudo isso aí são aqueles macetes que a gente utilizava na análise sintática e que agora a gente vai usar para analisar as orações subordinadas, né? Vamos ver mais um exemplo aqui. Desejo que vocês sejam felizes. Também, duas orações, né? Desejo, o verbo desejar, que vocês sejam felizes. Olha só. Desejo, tá, duas orações. Tem sujeito na oração principal? Tem. Lembra que eu falei do desinicial? O sujeito, ó, eu vou descobrir quem é o sujeito através do verbo eu desejo. Eu desejo, sujeito eu, né? Eu desejo que vocês sejam felizes. A preposição na subordinada, aqui, ó, ela é introduzida por uma preposição? Não, né? Então, ela vai ser objetiva direta. Ela tem um sujeito, então não pode ser subjetiva. E ela não é ligada ao seu objeto, ou ela não está ligada à principal, essa oração subordinada, né? Com uma preposição. E tem aqueles macetes também. Quem deseja, deseja o quê? Não tem preposição na pergunta. Quem deseja, deseja alguma coisa. Na resposta também não. Se não tem preposição, então o verbo desejar, ele é um verbo transitivo direto. E se ele é um verbo transitivo direto e eu tenho uma oração depois ligada a ele, a oração está explicando o que é que eu desejo, então eu vou ter uma oração subordinada objetiva direta. Agora vamos para a indireta. É muito fácil, né? Porque se eu entendi o que é a direta, a indireta vai ser aquela que vai ter a preposição, né? Ela gosta de que digam a verdade, né? Ela, opa, a sujeito na oração principal? Tem, ó, ela, né? E a preposição na subordinada? Sim, tá aqui a preposição. Né? Então, se eu tenho, ó, ela gosta de que digam a verdade, né? A preposição aqui. Se eu tenho um sujeito e eu tenho uma preposição, ela vai ser objetiva indireta. Ela gosta de que digam. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Não, não é verdade? Quem gosta de alguma coisa. Lembra daquele macete para análise sintática? Então, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, ele vai precisar da preposição para se ligar ao seu objeto. Então, ele é um objeto direto, né? Vai necessitar de um objeto direto. Então, toda essa oração de que digam a verdade é uma oração que está no lugar do objeto direto da primeira oração, ok? Vamos ver? Outro exemplo, o gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Duas orações de novo, né? O gerente precisa, o verbo aqui, né? De que esteja tudo em ordem. Muito bem, duas orações. Há sujeito na oração principal? Sim. O gerente, né? Ó. A preposição na subordinada tá aqui, ó, né? Sim, aqui a preposição, né? Então, se ela tem sujeito e se ela tem preposição, vai ser objetiva indireta.
Por quê? Porque está ligada à oração principal por uma preposição. E o verbo precisar, ele vai ser transitivo indireto. Por isso, ele vai se ligar ao seu objeto de maneira indireta. Quem precisa, precisa de alguma coisa, né? E agora, a completiva nominal. Oração subordinada substantiva, completiva nominal, vai funcionar como um complemento nominal. E eu já tenho uma videoaula lá no nivelamento que diferencia o complemento, né, nominal, os complementos dos objetos, que muita gente confunde, né? Vamos ver, se ela funciona como complemento nominal, vamos analisar. Temos duas orações. Ela tem medo de que a prova esteja difícil. Temos duas orações, né? E agora vamos às perguntas. Há sujeito na oração principal? Sim, ó, ela, né? E a preposição na subordinada? Ah, olha aqui, ó, né? Ela tem medo de. Sim, existe um sujeito na oração principal, existe um sujeito uma preposição na subordinada. Porém, ela está ligada, olha só, toda esta oração, ela está especificando o quê? O medo que a pessoa tem. Medo é um nome, certo? Por isso que está complementando este nome aqui, que é um substantivo. Ela tem medo de que a prova esteja difícil, certo? Logo, vai ser um completiva toda essa oração. Ela vai ser uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Ela está completando o nome, que é o substantivo medo, ok? Outro exemplo. Tenho vontade de que aconteça algo inesperado. De novo, temos duas orações, né? O verbo ter aqui, né? E aqui, ó, aconteça algo inesperado. Tenho dois verbos, então vou ter duas orações. Há sujeito na oração principal? Ah, olha só. Eu tenho, né? Ele é desinicial, eu vou perceber pela desinência, pela conjugação do verbo. A preposição subordinada? Sim, existe a preposição aqui, ó, de. Só que essa preposição está ligada a um nome, né? Como ela está ligada a um nome, ó, a preposição vai sair de um nome, né? Vontade de alguma coisa. Ela vai ser completiva nominal. Eu tenho vontade. Quem tem vontade de alguma coisa, certo? Então, o substantivo vontade, ele vai necessitar de um complemento para ter uma ideia ou para ter uma noção completa, né? Quando eu vou falar que eu tenho vontade, eu sempre vou estar relacionando a vontade de alguma coisa. Tenho vontade de passear, tenho vontade de cinema, tenho vontade de que a pandemia acabe, por exemplo, né? Tenho vontade de chegar à vacina para todos, ok? Então, sempre a palavra vontade vai necessitar de um complemento. E, nesse caso, nós temos uma oração inteira que vai funcionar como complemento desta palavra. Por isso que é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. O nome é grande, mas se a gente compreender as etapas, cada partezinha, não vai ficar tão difícil. E agora, as orações subordinadas substantivas predicativas, que vão funcionar aqui, ó, como predicativo do sujeito, né? Exemplo, a verdade é que ela não vem. Duas orações, a verdade é que ela não vem. Então, eu tenho duas, não apareceu risco, não, duas orações, não vem, verbo vir, e a verdade é. Muito bem. O sujeito, tem sujeito na oração principal? Tem, é a palavra verdade. A verdade, né? A verdade é. A preposição subordinada? Não, certo? Se há sujeito na principal e ele é um substantivo, detalhe, abstrato, e é o quê? Um verbo de ligação, como o verbo é, vai ser o quê? Substantiva predicativa, ok? E aqui nós temos o pulo do gato. Tanã!
a verdade, o sujeito é um substantivo abstrato. Isto é o principal, este é o principal. Se o sujeito é um substantivo abstrato, que é a palavra verdade, e eu tenho aqui um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar e alguns outros mais. Quem tiver dúvida, retorna lá às aulas do período de nivelamento para relembrar, ok? Então, eu tenho um substantivo abstrato, eu tenho um verbo de ligação, e não existe preposição para ligar aqui, ó. Logo, então, essa aqui vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa, né? Ó, nosso desejo era, de novo, ó, a flechinha ficou aparecendo ali, mas não tem problema, que ela vencesse o campeonato. Há sujeito na oração principal? Sim, e de novo é um substantivo abstrato, né? A preposição na subordinada? Não. E o verbo de ligação, né? O verbo ser aqui, ó, era. Então, vai ser de novo substantiva predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. E agora a apositiva, que ela vai funcionar como um aposto. E relembrando rapidamente o que é um aposto, o aposto, no caso, pode ser uma sentença, né? Aqui, o aposto é um nome que se dá a um termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente na oração. Não, no caso, pode ser mais que um termo, né? Na verdade, pode ser um conjunto de termos ou até mesmo uma oração. Aqui eu simplifiquei para vocês relembrarem. Então, olha só. Exemplo, Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci. Tudo isso aqui, obra de Leonardo da Vinci, está especificando, na verdade, está explicando quem é a Mona Lisa. Porque a Mona Lisa poderia ser, por exemplo, o nome da minha cadela, né? Poderia ser o nome da minha gatinha, por exemplo, né? Mas aqui não, eu estou falando da obra do Leonardo da Vinci, né? Então, eu estou explicando quem é Mona Lisa. Se eu retirar todo esse termo, obra do Leonardo da Vinci, a oração continua. Mona Lisa está exposta no Museu do Louvre. Porém, para que tenha um melhor entendimento, porque pode ser qualquer coisa, Mona Lisa, né? Poderia ser, como eu falei, o nome da minha gata, o nome da minha cadela, ou o nome de uma pessoa também, ou qualquer outra coisa. Poderia ser uma réplica que eu tenho, poderia ser uma gravura, por exemplo, né? Então, está aqui, ela está exposta no Museu do Louvre. Então, nesse caso aqui, esse trecho em vermelho é um aposto. E agora nós podemos ter quando é uma oração inteira. Aí, quando é uma oração inteira, eu vou ter uma oração subordinada substantiva apositiva, porque é uma oração inteira que vai funcionar como esse aposto. Olha só. Ela disse isso, que viria mais cedo. Então, nós temos aqui duas orações. Ela disse isso. Aqui, olha só o isso aqui, ó. Aqui nós já temos o substantivo, o que foi dito, né? Ela disse isso. Porém, depois eu expliquei o que foi isso, né? Que viria mais cedo. Então, isso aqui é a explicação do que é isso. Então, a sujeito na oração principal? Tem, ela, né? A preposição subordinada? Não. Porém, eu tenho os dois pontos ali, né? Depois dessa... eu vou ter os dois pontos depois da oração principal. Então, essa oração inteira vai explicar o que é isso. Se ela está explicando o termo na oração principal, ela vai ser apositiva. Quer ver um outro? Ó, o pulo do gato, não podemos esquecer, né? Tananana. Muito bem, qual é o pulo do gato? Passou tudo de novo, foi sem querer. É que vem sempre com pontuação. Geralmente é 2 pontos. Ela poderia ser separada por vírgula, ela poderia ser separada por uma travessão, mas normalmente ela vai estar, sempre não, assim, digamos que em grande parte ela vai vir separada por uma pontuação, né? 2 pontos ali. Eu poderia colocar uma oração inteira que seja positiva, separada por 2 travessões, lembrando que a travessão é um pouco maior do que o hífen. O hífen é pequenininho, a travessão é maior. Então, eu poderia ter uma travessão no início e uma travessão no final dessa oração apositiva. Eu poderia separar por 2 parênteses.
Eu poderia separar apenas por vírgula também. Normalmente vai ser com 2 pontos, porque está explicando, ou com vírgula, que são os mais comuns, né? Então, vamos lá. Todos pensam a mesma coisa. 2 pontos, né? Que eu sou vitorioso. Então, temos de novo duas orações. Tem sujeito? Sim, né? É o todos. E a preposição? Não, né? Ela é ligada por preposição? Não, né? Então, eu vou ter os 2 pontos. Está aqui ao lado da conjunção, mas não é. Na verdade, está errado, ao lado da conjunção. Eu vou ter os 2 pontos ali antes da oração? Sim, né? Separando a subordinada? Sim. Então, ela vai ser a positiva, porque ela funciona como um aposto, ok? Muito bem, tem alguns links, quem quiser saber mais. E aqui, ó, a página do nosso livro didático. Não esqueçam de acessar lá e tirar suas dúvidas e até mesmo fazer os exercícios, ok? Então, no momento é isso, deixa eu dar um stop aqui, beleza? Então, vamos prosseguir mais com outros vídeos, né? E estudem bastante. Até mais, abraço.